Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre amostragem. Bom, então a gente, quando fala em amostragem, tem que voltar um pouco para alguns conceitos básicos de estatística, né? O primeiro deles é o que é população, né? População, então, seria o meu universo de objetos, ou universo de coisas, de indivíduos, né? Então, minha amostragem seria esse conjunto de itens, né, que estariam sendo pesquisados. Então, eu estaria falando de todos eles, né? Então, a população, eu estou falando de todos os itens que são possíveis de fazer parte da minha amostra, né? Então, essa seria a minha população, né? Então, aqui eu coloco alguns exemplos, que nem alunos de uma escola, né? Agregados de uma família, automóveis de cidade extrema, então assim por diante. Então, população, eu estou falando de tudo, né? Também conhecido como nosso universo, conjunto universo. Outro item que é importante a gente falar também, né, da amostragem, é a da população, né, é o seguinte, eu coloco ali ainda, se uma população for muito grande, requerá muito trabalho para estudá-la, e geralmente os resultados serão sempre falhos. Então a gente recorre à amostra. Então quando que eu vou procurar a amostra de algum item, né? Normalmente a população é grande, né? Então a gente tem uma quantidade de peças muito grande, de indivíduos muito grandes, né? Seja o que for que eu vou pesquisar. Para se pesquisar todas as amostras, fazer uma verificação 100% se dá muito trabalho, né? E isso gera um custo muito alto também. Então daí a gente utiliza, em vez de fazer uma pesquisa 100%, a gente utiliza uma amostra. A pesquisa 100%, utilizando todos os elementos da amostra possíveis, né, é o que a gente chamaria de censo. Tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com amostra, ou seja, uma parte significativa dessa população. Né? Então, né, por exemplo, no exemplo que eu coloco para vocês no slide, né, que eu coloco, numa escola queremos realizar um estudo sobre qual é a altura média, tendo na escola 400 alunos. Podemos escolher uma amostra de 40 alunos e estudar o comportamento da variável altura apenas desses alunos. Essa é uma ideia, né? Em vez de a gente verificar a altura de todos os 400 alunos, né, eu posso verificar apenas de uma parte deles, né? Outro exemplo que eu coloco ali, né, é quanto ao rendimento, né, de familiares de uma cidade, né? Então, em vez de verificar todas as pessoas, todos os agregados, né, da família, né, que moram na cidade, eu verifico apenas uma parte dela, só de alguns deles. Bom, só que essa amostra tem critérios para ser realizada. Não simplesmente pode realizar essa amostra sem critérios, tá? E sem critérios bastante rígidos para a gente poder seguir e manter essa amostra aí. O primeiro critério que a gente fala é que essa amostra tem que ter representatividade, né? Ou seja, ela tem que ter um pouco de tudo que existe na população. Então é mais fácil a gente entender isso quando a gente fala em uma população de seres humanos, de pessoas, né? É mais fácil a gente entender, mas isso vale para toda situação. Então, por exemplo, quando eu falo em representativa, se eu quero fazer uma pesquisa de como, como é o perfil do aluno da FAEX, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar só aluno de engenharia? Só aluno de administração? Só aluno de direito? Não, eu não posso. Eu tenho que pegar um pouco de cada curso, né? Se eu não vou verificar com todos os alunos, mas eu devo ficar pelo menos com um pouco de cada curso. E ainda mais, com algumas características. Vamos imaginar que metade da FAEC seja um aluno de direito, e a outra metade esteja dividido entre alunos de engenharia, psicologia e outros cursos. Se metade é aluno de direito, na minha amostra, metade dela também deve ter aluno de direito, né? Então ela deve ser representativa na mesma proporção, tá? Além disso, além do tipo de curso, né, outra representatividade importante que eu devo ter, por exemplo, é a quantidade de homens e mulheres que tem na FAEX. Eu não posso fazer uma pesquisa
apenas com alunos e deixar as alunas de fora, e a mesma coisa, eu também não posso fazer uma pesquisa só com alunas. Eu também devo fazer pesquisa, então na minha amostra deve conter o mesmo percentual de alunos e alunos que aquele que a FAEXPOR tem. Então, por exemplo, se 60% dos alunos da FAEX são mulheres, na minha amostra também deverá ter 60% de mulheres, certo? Outro item importante é quanto à imparcialidade, né? O que é essa imparcialidade, tá? Todo elemento da amostra deve ter tido a mesma oportunidade de ter feito parte da amostra. Então, eu não posso escolher a dedo quem são os alunos que vai participar da minha pesquisa, né? Eu tenho que escolher esses alunos por um sorteio, de forma aleatória, né? Ou de forma que tenha sido de uma maneira justa, né? Então, eu vou lá. Então, eu quero fazer uma pesquisa, eu preciso de 5 alunos de engenharia, eu vou sortear esses 5 alunos de engenharias. Eu não posso escolher os meus 5 melhores alunos, os meus 5 piores alunos, né? Para ver o que vai acontecer, né? Imagine que eu quero fazer uma pesquisa para ver a satisfação dos meus alunos quanto à aula de estatística e eu vou lá, sei que tem 2 ou 3 alunos que gostam da minha aula, entrevisto apenas eles e falo, 100% dos meus alunos adoram a aula de estatística, né? Quer dizer, essa daí vai com certeza, essa amostra não é válida, né? Então eu tenho que fazer uma amostra onde todos, né, tenham a mesma oportunidade de participar dessa amostra. Então, se eu vou fazer uma amostra, imaginando essa pesquisa, né, para o grau de satisfação com os meus alunos, eu preciso sortear aleatoriamente uma certa quantidade de alunos para que eu veja qual é o nível de satisfação deles, né? Eu não posso escolher a dedo isso daí. Então a amostra tem que ser representativa e imparcial. Essas duas palavras são muito importantes quando a gente fala em amostra. De maneira mais objetiva, a gente fala o seguinte, então, que a amostra é uma redução da população em dimensões menores, porém sem perder as características. É como se fosse um microambiente da minha população. Então eu tenho uma população enorme, em vez de fazer uma pesquisa com todo mundo, faço uma pesquisa com parte dessa amostra, não parte dessa população, não a população inteira. Mas essa parte tem que ser representativa, ela tem que ser parecido, o mais parecido possível com a minha população. Então a gente separa as amostras em 2 tipos de amostras: as amostras probabilísticas e as não probabilísticas, tá? A gente vai utilizar, e no meio da indústria, né, a gente acaba utilizando bem mais a probabilística, tá? O que seria isso, né? Então, a probabilística, eu estou falando de que todo elemento da amostra teve a mesma chance de aparecer na minha amostra, tá? Então, se eu estou lá num lote com 500 peças, eu sorteio 30 peças aleatoriamente, se foi sorteado, isso é probabilístico. Todas elas tiveram a mesma chance de ser sorteadas, né? Agora, se eu escolher a dedo as minhas amostras, não, eu quero aquela, escolhi a dedo. Daí não é probabilística. Dessa amostra não é representativa, tá? Então, primeira coisa, a amostra tem que ser o tipo de amostra probabilística. O aleatório simples é o quê? Vamos pensar nesse lote aí de peças aí que eu estou falando para vocês. Tem um lote lá de 500 peças. Vou sortear 50. Né? Então, se eu sorteio ela aleatoriamente, vou lá, coloco lá, vou escolhendo aleatoriamente as 50 peças. Aleatório simples. Em vez de querer sortear aleatoriamente, vamos imaginar que essas minhas peças são todas numeradas, de 1 a 500. E eu falo o seguinte, bom, como é que eu vou sortear isso daí? Eu sorteio, por exemplo, em vez de sortear todas as peças de 1 a 500, eu sorteio só a primeira, né? Vamos sortear uma peça de 1 a 10, né? Então sorteei lá a peça número 9. E dali por diante eu pego todas as peças que terminaram com 9, né? Daí vai ser 9, 19, 29, 39, 49 e assim por diante. Então daí eu estou fazendo um aleatório sistemático. Eu não sei qual peça eu vou sortear, mas eu estou pegando a cada 10 peças, eu estou pegando uma. Então, é um aleatório sistemático. Aleatório estratificado, né? Vamos lá, por exemplo que eu, né? Então, o aleatório estratificado
é quando eu tenho vários estratos dentro da minha população, né? O que que seria isso? Imaginando para a indústria, seria o seguinte: eu tenho uma quantidade de peças que foram fabricadas pela máquina 1, determinada quantidade de peças que foram fabricadas pela máquina 2. Então, o estratificado eu faço assim, bom, se a máquina 1 produziu 1.000 peças e a máquina 2 produziu 2.000 peças, eu vou pegar mais peças da máquina 2 e menos peças da máquina 1. Mas eu preciso pegar de cada extrato, ou seja, de cada máquina, tá? Então, isso daí entra como estratificado. Então, depois tem alguns exemplos, tá? A gente vai fazer isso junto depois, alguns exemplos. E o cluster, ou conglomerados, é muito parecido com o estratificado, tá? Só que de uma maneira mais genérica. Então, eu coloco assim, né? Então, nesse exemplo que eu coloco para vocês aí, eu coloco, né? Que é utilizado quando dentro de uma população são identificados agrupamentos naturais. Por exemplo, alunos de graduação do estado de Minas Gerais, né? Então, esse tipo de amostragem, o elemento focal não é o sujeito, mas sim o cluster. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou pesquisando o aluno. Eu não quero, a minha preocupação não está com o aluno, mas sim com esse grupo de alunos, né? Que características esse grupo de alunos que são graduados, né, que do Estado de Minas Gerais possuem. Então, quando eu falo de cluster, eu falo das características do grupo daí. As amostragens não probabilísticas, né, daí existem, o que acontece é o seguinte: a amostra não foi feita de forma aleatória, tá? Ela teve um motivo para que eu escolha aquela amostra. Porque o que acontece é o seguinte: quando eu quero estudar um grupo muito específico, fica difícil de eu fazer uma amostra é, aleatória, né? Então eu coloco um exemplo aí, né? Eu quero estudar pessoas, 60 sujeitos sedentários, casados, com idade entre 30 e 40 anos, que tomem Coca-Cola pelo menos 3 vezes por semana e morem em Campinas. Ou seja, são tantas características que dificilmente eu vou sortear isso. Eu não tenho esse grupo pronto para ir lá e sortear meia dúzia lá ou sortear os 60 que eu estou procurando. Então o que eu faço, né? Eu vou perguntando. Os primeiros 60 que aparecerem, né, que preencherem essas condições, vão ser aqueles que eu vou estudar. Né? Então ele acaba sendo quase que acidental. Né? Eu não escolhi a dedo, mas eu também não criei nenhum processo assim para verificar se era de determinada região, se não era, se tinha alguma característica para que eu possa separar em grupos lá dentro. Eu simplesmente encontrei as primeiras 60 pessoas que atendiam essas minhas condições e fui lá e estudei ela, tá? Então aí a gente chama de por cotas. O intencional é quando a pessoa que está fazendo a pesquisa está sendo muito específica, né? Ela está tão específica que ela não tem muito como ficar escolhendo muitas amostras. Então ela pega um item específico e estuda aquele item, tá? É mais ou menos como se você pegasse determinada máquina, determinada peça, naquele momento lá, você vai estudar o que aconteceu com aquela peça ali. Então, é intencional. Eu estou lá indo em determinada máquina, em determinado momento, com determinada matéria-prima, e eu vou lá, escolho a peça que ele está fazendo na hora. Tá? Então, isso daí seria de maneira intencional. Aí eu coloco um outro exemplo também, né? Que vai escolher, estudar o tipo de andar de marcha, né, de uma top model, né? Então, ele simplesmente escolhe a dedo. Eu quero essa e essa pessoa para ser estudada, tá? Então, daí, mas seria uma amostra intencional. E outro item é a amostragem não probabilística. Também é a casual, né? É, que vem muito de encontro com essas duas outras anteriores que eu acabei de falar para vocês, né? Então, eu convido, na verdade, aí, né, eu escolho a dedo quais são os elementos da minha amostra. Então, por exemplo, essa casual também acontece muito com quando as indústrias que fazem pesquisa de remédio, né? Então, em determinado momento, precisa testar o remédio, né?
E eu não tenho muito como ficar escolhendo, vem cá experimentar o remédio, né? Então o que eu faço, né? Eu coloco o anúncio lá e falo, olha, quem quiser vir aqui no hospital testar tal remédio vai ganhar tantos reais, né? Você até paga por essa amostragem, né? Então era casual, né? Não fui eu que escolhi, eu só coloquei um perfil básico, né? E aqueles que apareceram, se candidataram a fazer parte dessa amostra, fizeram, tá? Então seria o casual. Bom, agora vai ter alguns exercícios que eu vou mostrar para vocês, mas para se fazer esse exercício, eu vou fazer um vídeo separado com resolução de exercício, tá? Nesse vídeo eu vou só fazer a parte teórica. Bom, outro item bastante importante é o erro, tá? A estatística, a gente trabalha com o erro. A amostra, ela, quando a gente trabalha com uma amostra, a gente admite que vai ter uma margem de erro. E essa margem de erro vai ser trabalhada. A gente vai admitir ela, concordar com ela, mas a gente vai entender quais são os seus limites, né? E aonde está, até o quanto é esse erro. Então, por isso que a gente vê nessas pesquisas que fazem na televisão, a gente ouve toda hora da Datafolha, do Ibope, que sempre que ele faz uma pesquisa, ele coloca assim, a margem de erro de mais ou menos 2%, a margem de erro de 3%, né? Então, essa margem de erro, ela é calculada e ela também é estimada, tá? E existem técnicas para se determinar essa margem de erro, tá bom? Não é assim aleatoriamente. Uma coisa importante, quando eu quero diminuir a margem de erro, eu aumento o tamanho da amostra. Quando eu quero, quando eu posso aumentar a margem de erro, eu diminuo o tamanho da amostra. Então, quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro. Tá? Só que também, quanto maior o tamanho da amostra, mais caro fica essa pesquisa. Quanto mais elementos eu precisar pesquisar, mais caro fica essa pesquisa. Então, como é que eu faço para determinar o tamanho da amostra? Né? Tudo isso é através de fórmulas. Por que acontece que a gente vê lá o Ibope, o Datafolha, que toda hora aparece na televisão, que é os mais comuns, né? Que eles fazem pesquisas no Brasil inteiro, entrevista de repente 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Será que é significativo? Será que 2.000 pessoas dá conta de entender a opinião da população brasileira? Dá. E é isso que a gente vai ver aqui agora. Tá? É possível, sim, se estimar uma amostragem relativamente percentualmente pequena, né? Mas bastante verdadeira. Tá? Bom, então o que acontece? Primeira coisa que é importante a gente entender. A amostra, a gente não determina ela por uma porcentagem da população. Tá? Então, o critério que a gente utiliza para determinar a amostra não é simplesmente ir lá e fazer uma porcentagem. Entrevista 10% da população, 5% da população, pega 8% do lote. Não, não é assim. Tá? Então, para se estimar o tamanho da população, o tamanho da amostra, a gente utiliza duas formulinhas iniciais ali. Tá? Então, o que é essa formulinha ali? O N0, né, esse N minúsculo zero, e o N. O que é o N0? É o primeiro cálculo que a gente faz, que eu simplesmente vou dividir 1 por E ao quadrado. O que é o E? O E é o meu erro, tá? Então, quando eu fizer esse cálculo, bastante simples, N0, 1 dividido por E ao quadrado, eu tenho um primeiro número de tamanho da amostra. Normalmente, esse número dá um número muito grande ainda. E daí eu faço o reajuste desse número de acordo com o tamanho da população. Então, são dois cálculos bem simples que eu faço. Primeiro, simplesmente divido 1 pelo erro ao quadrado, esse erro em percentual, tá? E depois eu faço N, que é o tamanho da população, vezes o N0, que a gente acabou de achar, dividido por o N de novo, mais N0. Muito simples o cálculo, bem facinho, daqui a pouco vamos ver alguns exemplos. Então coloca aqui, ó. Exemplo, 200 famílias. Erro tolerável, 4%.
Então, se eu fizer o cálculo aqui, 1 dividido por 0,4 ao quadrado vai dar 625. Espera aí, eu só tenho 400, eu só tenho 200 famílias. Eu nem tenho 625. Por isso que a gente precisa fazer o segundo cálculo. N é o tamanho da amostra, 200. Então vai entrar 200 vezes 625, que é o valor que a gente acabou de achar aqui, né? Dividido pelo N de novo, que é os 200, mais, né, o valor que deu aqui, que é o 625. Fazendo esse cálculo, a gente caiu aqui que vai ser um total de 152 famílias. Nossa, mas é bastante então? É bastante. Quando a amostra é muito pequena, no caso 200 famílias é uma amostra, é uma população pequena, quando a população é pequena, o percentual da amostra tem que ser grande, tá? Ah, então vale a pena eu entrevistar as 200 famílias em vez de entrevistar 150? Talvez sim, tá? Em vez de fazer com as 150 e ter uma margem de erro de 4%, já faz a pesquisa direto com as 200 famílias, tá? Então isso é possível. Mas olha que interessante que acontece quando eu passo isso para 200 mil famílias. Quando eu faço o cálculo para 200 mil famílias, ou aquele mesmo cálculo, eu vou ter um N igual a 623. Nossa, mas como é que pode 200 famílias eu ter que entrevistar 150, quase tudo, 76%, e para 200 mil famílias basta 623, que é 0,3%. É isso mesmo, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque é errôneo pensar que é proporcional. Que, por exemplo, 200 mil famílias, você precisaria entrevistar 152 mil famílias, né? Não, apenas 623, tá ok? Que é o que acontece com as pesquisas eleitorais. Você pega a população brasileira, quantos milhões de pessoas são, né? E você vai fazer o cálculo e daí, de repente, entrevista apenas 2.000 pessoas, exatamente por causa disso, tá? Então, a quantidade que eles entrevistam vai de encontro com tudo que se fala hoje de estatística e todo o conhecimento que a gente tem de estatística. Só que tem alguns exercícios, né? Então tá no material para vocês. Eu vou fazer um vídeo separado com a resolução de alguns exercícios e depois, qualquer coisa, estamos aí para tirar algumas dúvidas. Bons estudos a todos e até mais tarde.